o nosso conteúdo de hoje, tá? Fique à vontade para fazer qualquer comentário, para interromper, tá? E aí, né, só recapitulando alguns pontos, aí vocês podem me lembrar, gente, mas eu acho que eu finalizei nesses slides aqui, certo? Ou eu tinha falado um pouco sobre eles? O senhor comentou um pouco, mas não em muitos detalhes. Né? Tá. E aí, turma, só para a gente tentar relembrar alguns pontos e seguir uma sequência lógica de informação, hoje eu vou falar para vocês sobre a descoberta de fármacos, né? Anteriormente, eu falei para vocês da história da química farmacêutica, da história da farmacologia, da onde é que surgem as principais substâncias ou as primeiras substâncias, e, consequentemente, também expliquei para vocês quais as necessidades de se buscar novos fármacos. E hoje nós vamos falar um pouco mais da descoberta desses fármacos, tá? E aí, quando eu me refiro nessa descoberta desses fármacos, nós temos aqui, por exemplo, para se pesquisar novos princípios biologicamente ativos, a indústria farmacêutica ela tem um grande problema. Que problema é esse? Um grande desafio. Porque para se pesquisar um novo produto, isso requer tempo, isso requer dinheiro, isso requer investimento. Então, de certo modo, é importante nós compreendermos que para se buscar uma nova substância, né, nós precisamos de algum interesse, e esse interesse, basicamente, ele parte da indústria farmacêutica, tá? E aí eu tenho uma sequência de informações para a gente compreender como é que o medicamento ele chega até o mercado. Então, o primeiro passo que nós temos que compreender é: eu tenho que saber que substâncias eu desejo produzir, que substância eu desejo encontrar. Se eu desejo encontrar, por exemplo, um antibiótico, da onde é que eu vou iniciar minha pesquisa? E aí é necessário que nós tenhamos em mente o quê? Que o primeiro passo, gente, é a identificação teórica de um possível novo fármaco. O que seria essa identificação teórica? É eu ter como base da onde eu poderia descobrir um novo fármaco. Por exemplo, eu poderia fazer uma pesquisa etnobotânica, etnofarmacológica, um estudo etnodirigido, para saber que plantas uma determinada população quilombola, indígena, uma comunidade tradicional, utiliza, por exemplo, para infecção de garganta. A partir do momento que eles me dizem que utiliza a planta A, a planta B, a planta C, para infecção de garganta, eu já tenho um direcionamento. Porque se essa população utiliza, pode ser que tenha algum fundamento científico. Então, em vez de eu estudar a cega, pegar qualquer planta ao aléu, eu posso simplesmente pegar aquelas 3 plantas que a população já utiliza. E se elas utilizam, é porque, de certo modo, elas acreditam que tem efeito. E se elas acreditam, muitos motivos, seja o fato aí de elas já terem utilizado e resolvido o problema em outro momento. Tá? Então, pronto. Eu sei aí qual produto eu vou estudar. A partir desse momento, eu tenho que fazer o quê? Ver realmente se funciona aquele produto com atividade antibacteriana. E aí eu tenho que fazer o quê? Testes preliminares. Esses testes preliminares geralmente é in vitro, onde vai ser testado em células, em tecidos, a atividade daquela planta, daquele extrato, daquele óleo. Se funcionou, eu vou para os testes preliminares tóxicos, né? Eu tenho que saber a toxicidade desses testes. E esses testes, uma vez que é realizada a toxicidade, como, por exemplo, estudos iniciais, né, de toxicidade ou toxicidade aguda. O que seria isso? São testes preliminares para saber o mínimo de toxicidade possível. Porque uma vez que eu percebo que nesses testes iniciais não tem toxicidade, eu posso passar para a avaliação ou experimento em animais. Olha o que é importante, turma. É necessário nós compreendermos que para que um produto ele chegue até um animal para ser testado, ele tem que ter o mínimo de segurança possível, tá? Porque se ele já tiver uma grande toxicidade, antes mesmo de chegar nos animais, possivelmente não adianta prosseguir com esse estudo, tá? Pronto, eu percebi que o meu produto que eu estou analisando, que eu estou estudando, ele não tem um perfil tóxico ou a toxicidade é mínima. Então, agora eu vou fazer minha pesquisa com animais.
A partir desse ponto, é necessário compreender o quê? Que os testes realizados em animais são testes um pouco mais robustos, são testes um pouco mais específicos, e geralmente vai se avaliar o quê? Nesses animais. Como é que o produto vai ser absorvido, né? Vai literalmente checar onde pode ter a ação daquele produto, se funciona em algum sistema, tá? E se eu tenho um resultado satisfatório, eu vou fazer o quê? Passar para a próxima etapa. Que a próxima etapa é novamente testes toxicológicos, mas são testes mais sofisticados, testes mais robustos. Para quê? Porque a partir desse segundo momento dos testes toxicológicos, eu vou saber se é tóxico ou não, porque se for tóxico neste momento aí, eu não passo mais para seres humanos. E se por acaso não for tóxico, eu vou fazer os testes iniciais em seres humanos. Lembrando que quando os testes vão para seres humanos, existem 4 etapas. A fase clínica 1, 2, 3 e 4, que a gente vai estudar em outro momento, tá? E aí, gente, se eu observo que tem aí uma atividade importante, foi seguro, foi eficaz, foi para os seres humanos, encontrou um resultado positivo nos seres humanos, eu vou literalmente lançar esse produto no mercado. Mas antes de eu lançar, tem toda aí uma parte administrativa que tem que ser feito, né? Mostrar resultado para os órgãos regulamentadores, como, por exemplo, no Brasil, a Anvisa. E aí, só depois disso, após a autorização, nós teremos aí uma avaliação e uma produção. Travou. Travou, professor. Só um momento, peraí. Acho que foi a câmera, né, que travou, que vocês estão dizendo. O áudio também? Aí vocês estão agora? Tá cortando. Pronto, turma. Ouvindo direito? Agora sim. Ótimo, obrigado. E aí, turma, olha só, a descoberta de novos fármacos, ela perpassa por alguns aspectos, né? E para se descobrir esses novos fármacos, isso demanda tempo, recursos e estudos. E aí eu trago para vocês uma imagem bem rápida para a gente comentar dela, só para vocês terem ideia do impacto que é descobrir um novo medicamento. Inicialmente, turma, nós temos que observar o quê? Que para se produzir um medicamento pode demorar de 8 a 10 anos, ou até mais, dependendo do tipo de medicamento ou a maneira que se utiliza aí para desenvolver esse medicamento. E é algo importante a ser comentado que nesse aspecto aí da produção do medicamento, esse estudo para um tipo de medicamento acaba favorecendo o quê? Algumas pessoas acabam sendo tratadas no decorrer desse processo para que possa favorecer aí o estudo desse medicamento. Geralmente, em torno de 10 mil doentes podem ser tratados, tá, turma, durante os experimentos. Mas um dos pontos importantes, turma, é que produzir um medicamento é altamente... Produzir um medicamento é altamente, como pode dizer para vocês, caro. E necessita de muito recurso financeiro, tá? Como, por exemplo, produzir um medicamento pode gastar em torno de cerca de 2 bilhões de reais para produzir um medicamento. Tá? E aí esse dinheiro que é gasto está associado a vários aspectos, desde a parte inicial, fundamental, até a parte de registro. Tá? E um ponto que eu quero chamar a atenção é que durante esse período de estudo para desenvolver o medicamento, geralmente se encontra aí várias moléculas promissoras, moléculas que são candidatas a se tornar um medicamento.
em torno de 5 a 10 mil moléculas, elas têm alguma importância. Contudo, no final, apenas geralmente 1 a 3 moléculas literalmente têm potencialidade para ser um medicamento, tá? Olha o tempo, olha o gasto que tem para no final produzir somente um medicamento, tá? E aí, turma, lembrei que eu falei um pouco para vocês sobre isso, nós vamos agora falar sobre iniciando a busca por um novo medicamento, né? Olha só, o desenvolvimento de um novo medicamento inicia-se com a identificação de uma nova molécula, potencialmente ativa no tratamento de determinada doença ou sintoma. Um ponto importante a ser comentado aqui. Buscar um novo medicamento, gente, ele só inicia quando eu tenho uma molécula ativa. Eu tenho que identificar essa molécula e que muitas vezes demora anos, demora muito tempo para você identificar essa molécula. Imagine só você pegar uma planta onde você acha que essa planta tem uma potencialidade terapêutica e você encontrar, isolar qual a substância vai ter esse efeito, tá? Terapêutico. Oi, Francisco. O senhor está passando o slide? Estou sim. É porque o meu está no primeiro ainda, não está passando. Eu estou no 21º slide. Possivelmente é a sua internet, tá? Aí minha sugestão é que você saia e entra novamente, tá bom? Tá bom. E aí, turma, quando eu falo, né, em relação a essa molécula, é só para vocês compreenderem o quê? Que quando se estuda, por exemplo, quando eu vou isolar, quando eu vou, na verdade, produzir um medicamento, estudar um novo medicamento, que eu pego uma planta e começo a analisar essa planta, nessa planta não tem uma molécula, não. Essa planta existe milhares de substâncias. E eu tenho que saber qual daquelas substâncias ali ela vai ter uma potencialidade em seu medicamento, em seu produto farmacêutico, tá? E aí, turma, muitas vezes eu tenho uma planta altamente promissora. Só que quando eu vou isolar substância por substância, que ao meu ver é as mais importantes, e vou testar a substância isolada, essa substância isolada muitas vezes não tem um efeito terapêutico. Para ter o efeito terapêutico, eu tenho que ter as substâncias misturadas em si. Eu tenho que ter ali o conjunto daquela substância, porque uma favorece o efeito da outra. Contudo, quando eu tenho um conjunto de substância, eu posso ter um efeito mais tóxico. Então, é muito complexo esse estudo, é muito demorado esse processo, tá? Turma, e nesse contexto, nessa característica que eu estou dizendo para vocês, aonde é que a gente busca novas moléculas ativas? Um ponto que eu quero comentar para vocês, turma, hoje é muito mais fácil, tá? E muito mais rápido, com menos perda de tempo, eu buscar as moléculas inicialmente já da natureza, tá? Ou moléculas que já foram descobertas e eu modificar essas moléculas, do que do nada imaginar que eu vou descobrir uma molécula no chão ou numa planta, tá? Então, para eu ter essa molécula-alvo, o que é a molécula-alvo? É a molécula que eu vou estudar que realmente tem uma potencialidade para se tornar aí um medicamento, tá? Essa molécula, turma, eu posso buscar da natureza, tá? De recursos naturais, e quando eu falo da natureza, eu posso descobrir moléculas importantes tanto de origem animal como vegetal, ou moléculas, gente, oriundo de micro-organismos, tá? Turma, só um momento. E aí, turma, quando eu comento para vocês, né, esse aspecto aqui, que as moléculas alvos, de modo geral, elas podem vir da natureza, e aí, da natureza, a gente pode obter moléculas que têm uma potencialidade terapêutica a partir dos animais ou vegetal. E aí, turma, eu posso citar para vocês aqui alguns exemplos que eu acredito eu que eu já até comentei anteriormente. Por exemplo, de animal, nós temos aí o captopril, que foi descoberto e isolado do veneno da cobra jararaca, de origem
aliás, ainda de origem animal, recentemente, uma ou duas semanas atrás, saiu a notícia, né, de uma substância que foi descoberta da cobra jaracuçu do Brasil, que pode inibir o vírus da Covid-19, né, o SARS-CoV-2. Então, assim, e várias outras medicações oriundas que nós temos aí, que é oriunda de animal. Como também nós temos os medicamentos de origem vegetal, como alguns fitoterápicos, tá? Como também alguns medicamentos que têm um perfil de origem vegetal, como o ácido acetil salicílico, que eu falei para vocês, ele é semissintético, mas uma parte vem da descoberta da natureza. Nós podemos citar, gente, a morfina, tá? Nós podemos citar a codeína, que são originados aí, por exemplo, da papoula. Então, nós temos vários medicamentos que são oriundos aí da natureza, especificadamente de origem animal ou vegetal. Mas também é muito importante, turma, que nós também obtemos substâncias de origem de micro-organismo. Como assim, professor? Os micro-organismos, de certo modo, eles produzem substância para o seu desenvolvimento. E essas substâncias produzidas por micro-organismo podem ter algum efeito farmacológico sobre, por exemplo, outros micro-organismos, tá? Um exemplo bem clássico, gente, nós podemos citar aqui a bezetacil, né, que tem como princípio ativo a penicilina. A penicilina, gente, é uma substância produzida por um fungo chamado penicílio, que esse fungo produz a penicilina, a substância que depois foi dado o nome de penicilina, tá? E essa substância, ela tem um efeito antibiótico sobre alguns micro-organismos, tá? E um outro ponto que pode ser desenvolvido substâncias para algum fim terapêutico é o que nós chamamos aí de síntese molecular, tá? O que é a síntese molecular? É produzir medicamento em laboratório. Eu vou sintetizar o princípio ativo. Eu vou sintetizar a substância dentro do laboratório. E como é que isso faz hoje? Nós temos excelentes computadores, tá? Que conseguem analisar a estrutura química. Gente, hoje nós temos aí computadores que você pega, por exemplo, várias substâncias que já existem, tá? Que estão no banco de dados do computador, do software, por exemplo, e você pode cruzar as moléculas entre si no computador e ver quais moléculas ou parte da molécula A ou da molécula B que pode se interagir e formar uma terceira molécula. E essa terceira molécula pode ter algum efeito farmacológico em outro tipo de doença, em outro tipo de sintoma que aquele A e aquele B não agem, tá? E eu posso também desenvolver substância, eu posso buscar uma nova substância, gente, a partir da modificação molecular. Particularmente, turma, isso é muito comum hoje, essa modificação molecular. O que seria isso? É uma molécula que já existe, é um medicamento que já existe, eu já conheço a estrutura química desse medicamento, e basta eu modificar alguma parte da estrutura, alguns radicais, que eu tenho uma nova substância. E essa nova substância ela vai ter um efeito terapêutico tão bom quanto aquela que já existe, ou pode ainda ser utilizado para uma outra aplicação. Tranquilo, turma, até aqui? Tranquilo, professor. Tranquilo. Certo. E aí, turma, nós estamos quase finalizando esse nosso primeiro conteúdo, tá? E aí a química farmacêutica, né? A química farmacêutica, ela pode ser chamada, ela tem como sinônimos, tá, turma? Química terapêutica, química medicinal e farmacoquímica, tá? Então, de modo geral, tem essas sinonímias, tá? Pode ser chamado em uma dessas três aqui. E aí, nós temos algumas definições ou conceitos de química farmacêutica. E eu acho importante trazer para vocês essas definições ou a importância da química farmacêutica, porque, de certo modo, o próprio conceito já nos direciona o que é a química farmacêutica, né? Que aí vem algumas situações que vocês devem achar. Mas será que química farmacêutica só é química? Só é química? E qual o direcionamento desta química, tá? Gente, olha só. Entende-se por química farmacêutica
química medicinal ou farmacoquímica, o estudo da síntese. Quando eu falo estudo da síntese, gente, síntese é criação, síntese é produção, tá? Então, a química farmacêutica, ela estuda a produção da substância, ela estuda a estrutura da substância, ela estuda se a estrutura da substância, ela interage com o corpo humano, e se isso tem a ver com a sua atividade farmacológica. A química farmacêutica estuda a estrutura da substância química e já sugere uma possível ação farmacológica que pode acontecer. Tá? A química farmacêutica, ela estuda as propriedades biológicas e químicas das substâncias associada aí ao efeito. Tá? Então, olha só o quão é amplo a química farmacêutica. Turma, quando você tem uma prática, quando você tem uma experiência dentro dessa química farmacêutica, que você tem uma experiência dentro da estrutura química, né, que você consegue utilizar ali, aliás, que você consegue visualizar a estrutura química da substância, só olhando para a estrutura, eu já posso definir algumas características. Por exemplo, se essa estrutura química ela tem um perfil mais lipossolúvel, se ela tem um perfil mais hidrossolúvel, se essa substância ela pode ter um efeito antiviral, anti-inflamatório. Por quê? Porque a estrutura química da substância, ela nos mostra um perfil. A estrutura química, gente, é como se fosse a digital. Eu, olhando a estrutura química de uma substância, eu consigo determinar algumas características para ela, tá? E um ponto muito importante aqui, turma, em relação à estrutura química, tá? É importante que dentro da química farmacêutica, vocês parem de olhar, por exemplo, quando o professor Welles fala paracetamol, ácido acetilsalicílico. Eu não quero mais que vocês tenham em mente somente o nome do princípio ativo. Eu quero que traga dentro de vocês aí, do cérebro, a estrutura. Ah, professor, então significa que a gente vai ter que aprender todas as estruturas? Não, vocês não vão precisar aprender, decorar estrutura por estrutura. Mas na hora que falar o nome paracetamol, eu já tenho em mente que aquilo dali é uma substância química. E se é uma substância química, tem uma estrutura. E é essa estrutura que vai ocasionar o efeito farmacológico, como também o efeito tóxico associado ao uso excessivo do paracetamol, tá? Outro conceito, gente, associado à química farmacêutica. Gente, a química farmacêutica é a ciência que procura descobrir e desenvolver novos químicos úteis como medicamento. Gente, a química farmacêutica, ela estuda o design. O que é o design? É desenvolver estrutura química. Então, a química farmacêutica, ela estuda a criação de novos fármacos a partir de estruturas químicas, onde eu posso unir uma estrutura A com a B, onde eu posso retirar alguns elementos químicos da estrutura A ou da estrutura B e vários outros aspectos, tá? Complementando aquele conceito anterior. Além disso, a química farmacêutica envolve na síntese, na relação estrutura-atividade. Turma, a partir de agora, o professor Welles vai falar muito do que nós chamamos de SAR. SAR. O que é o SAR? É relação estrutura-atividade. Tá? O que é essa relação estrutura-atividade? Para que uma substância ela tenha um efeito farmacológico, ela precisa ter uma estrutura química que interage com uma estrutura química do corpo. Quando se tem essa interação, quando se tem esse encaixe, eu vou ter um efeito farmacológico, tá? E aí, essa estrutura associado, né, do medicamento associado ao perfil do corpo, gente, é onde a substância vai se ligar. É o que nós chamamos aí de sítio. Sítio-alvo. O que é o sítio-alvo? É o local do corpo onde a substância vai se ligar, tá? Vai se interagir. Turma, a química farmacêutica, ela é uma ciência multidisciplinar, ou seja, dentro dessa ciência, dentro dessa disciplina, o professor Welles vai falar não somente de química medicinal, mas ele vai falar também de física, de bioquímica, biologia molecular, genética, química, matemática, computação e biologia.
Ou seja, todas essas áreas, elas são áreas que se estuda na química farmacêutica, tá? Então, quando eu estiver falando de alguns pontos, vocês vão perceber que eu estou falando da química, da biologia, da genética, da matemática. E aí, turma, nesse momento, eu vou comentar para vocês, né, do que nós chamamos de moléculas pioneiras, tá? O que é essas moléculas pioneiras? Gente, as moléculas pioneiras são aquelas moléculas que foram descobertas ao longo da história e que tiveram contribuições importantíssimas para a humanidade, tá? E a primeira que eu chamo a atenção de vocês é a morfina, tá? Não sei se vocês estão já observando o slide, gente. Eu estou aqui na estrutura química da morfina, tá? Eu estou aqui na estrutura química da morfina. E aí, turma, nessa estrutura química da morfina, por que ela é considerada uma molécula pioneira? Porque é uma das primeiras moléculas a serem... Oi. É porque não está passando para mim. Eu ainda estou na descoberta de fármacos. Não está passando para mim. Tá, eu sugiro você sair e entrar novamente. Pode ser que, devido à internet, não passou, tá? Sai aí e entra novamente para eu verificar se você vai entrar no slide certo, tá bom? Tá bom, obrigada. Vou aguardar. Conseguiu entrar, Roseli? E, professor, o senhor está no 27º slide, né? Isso, estou no 27º slide, tá? Ah, tá bom. Onde fala aqui as moléculas pioneiras. Sim, senhor. Só a Roseli entrar aqui. Roseli, conseguiu observar os slides agora? Sim, professor. Onde é que o senhor está? Me diga aí. É no slide 27. Vou iniciar ele. Tá vendo as estruturas químicas? Química farmacêutica? Isso. Aí tem as moléculas pioneiras, tá vendo? Sim, tá ok. Obrigada. De nada. Turma, toda vez que vocês perceberem que não está passando os slides, pode ser conexão da internet de vocês. Aí a minha sugestão é que vocês saiam e entrem novamente, que eu vou aceitando, tá? Porque pode travar para vocês. Certo, turma. Então, olha só. Vamos falar dessas moléculas pioneiras, né? Por que elas são pioneiras? Porque elas são as moléculas iniciais da história da humanidade e, consequentemente, elas foram importantes para vários problemas, tá? E aí eu inicio falando para vocês aqui da morfina, que foi, de modo geral, descoberta, isolada em 1804, tá, turma? Turma, a morfina, ela é considerada aí um opioide, é um fármaco narcótico, é um fármaco que é utilizado principalmente aí para dores crônicas, tá? E aí nós podemos observar essa estrutura química da morfina, tá? E o que tem a ver essa estrutura química da morfina? Gente, pelo formato da estrutura, eu consigo observar algumas características da morfina. Por exemplo, eu consigo observar aqui que a morfina tem como uma das funções orgânicas fenol, tem um éter, tem um álcool, tá? Tem uma amina. Ah, professor, mas o que isso quer dizer? Que dependendo, turma, das características, eu posso determinar se essa morfina ela vai ser hidrossolúvel, se ela vai ser lipossolúvel,
tá? Então, é importante que, a partir desse momento, nós consigamos ver as estruturas químicas dentro das suas características elementares, tá? Então, eu estou olhando aqui para a morfina, então, por que que tem uma hidroxila? Por que que tem um oxigênio? Por que que tem esses anéis? O que que isso pode trazer para a gente de importante, tá? E aí, turma, ainda dentro dessas moléculas pioneiras, eu posso citar para vocês aqui também um ácido acetilsalicílico, tá? O ácido acetilsalicílico, gente, ele já foi aí, de modo geral, sintetizado, produzido, né, por Felix Hoffmann, em 1897. E aí eu chamo a atenção de vocês aqui que o ácido acetilsalicílico ele já é considerado uma molécula semissintética, tá? Porque o ácido acetilsalicílico ele é oriundo da salicilina, como eu já falei para vocês, e a partir da salicilina, dentro do laboratório, se desenvolveram aí o ácido acetilsalicílico. E lembrando que tanto a morfina como o ácido acetilsalicílico são fármacos de origem vegetal, tá? De origem vegetal. E nesse momento eu trago para vocês a penicilina, né, que é a famosa bezetacil, tá, gente? Que é essa terceira molécula aqui, que nós podemos observar aí a sua descoberta em 1929, tá? 1929, mais ou menos. Apesar dela ter sido descoberta, turma, em 1929, a penicilina, ela só foi produzida e sintetizada em larga escala em 1938, 1939, perto da Segunda Guerra Mundial. Turma, olhando aqui para a penicilina, tá? Eu consigo observar a estrutura química da penicilina em alguns aspectos importantes, tá? Como, por exemplo, onde vocês encontram, ou onde vocês observam, por exemplo, um quadrado, tá? Perto do S, onde esse quadrado está ligado a uma dupla ligação ao oxigênio, gente. Isso daqui é o famoso anel beta-lactâmico da penicilina. Professor, e o que é esse anel beta-lactâmico? O anel beta-lactâmico, gente, presente na penicilina, é o que nós chamamos de grupo farmacofórico. O que é esse grupo farmacofórico? É a parte da estrutura química que tem um efeito farmacológico. Se não tiver esse grupo farmacofórico, deixa de ter o efeito farmacológico, tá? Novamente, para ficar um pouco mais claro, olhando para a estrutura química da penicilina, eu consigo observar o que nós chamamos de anel beta-lactâmico. Professor, o que é esse anel beta-lactâmico? O anel beta-lactâmico, gente, é esse quadrado, né, que está em verde, onde nós temos o nitrogênio e uma dupla oxigênio. Esse quadrado aí é o anel beta-lactâmico. E o que é esse anel beta-lactâmico? É o que nós chamamos de grupo farmacofórico. O que é esse grupo farmacofórico? É a parte da estrutura química que detém a atividade farmacológica. É essa parte aí que faz o efeito farmacológico. Qual é o efeito farmacológico da penicilina? Destruir, né? Matar os micro-organismos, as bactérias. E aí, turma, por que eu estou falando isso para vocês? Porque todo mundo, possivelmente, aqui já ouviu falar da resistência bacteriana que algumas bactérias têm com o uso da penicilina, tá? Por quê? Porque essas bactérias, elas produzem, por exemplo, turma, uma enzima chamada beta-lactamase, tá? É uma enzima chamada beta-lactamase. Qual a função dessa enzima beta-lactamase que é produzida pela bactéria? Destruir, dividir, cortar a ligação do anel beta-lactâmico. Por quê? Se corta esse anel beta-lactâmico, se inibe esse anel beta-lactâmico, o antibiótico ele deixa aí de produzir, o antibiótico deixa de ter o efeito farmacológico, tá? Inclusive, turma, geralmente os fármacos que têm anel beta-lactâmico, eles são chamados aí de inibidores da síntese da parede microbiana, tá? Então a bactéria deixa de produzir o peptidoglicano e, consequentemente, rompe a parede e a bactéria morre, tá? O que acontece? Só que se a bactéria tiver resistência,
ela vai produzir aí a enzima, e aí vai destruir o medicamento não vai fazer o efeito farmacológico. Contudo, nós descobrimos uma estratégia de impedir esse processo, dando aí os inibidores da beta-lactamase para o paciente, conjugando o antibiótico com os inibidores da beta-lactamase. Um exemplo, gente, é o clavolonato, né? Que é muito comum aí encontrar ele junto com a amoxicilina. Então, quando vocês observarem a amoxicilina mais ácido clavulônico ou clavulanato, significa que está dando ali uma substância que vai inibir as enzimas produzidas pela bactéria que poderia destruir a amoxicilina. E aí, se dá, engana as enzimas e a amoxicilina fica pronta, a amoxicilina fica ativa para diminuir aí a bactéria, para matar a bactéria. Tranquilo, turma? Alguma pergunta, algum comentário? Posso continuar? Tranquilo. Então, vamos lá. E aí, turma, dentre dessas características, falei para vocês, né, das moléculas importantes, pioneiras, mas eu também posso citar para vocês o que nós chamamos de fármacos inovadores, né? O que seriam esses fármacos inovadores? São fármacos que já foi estudado a sua estrutura quimicamente, são fármacos que, antes de ser lançado no mercado, foi desenvolvido em laboratórios dentro de uma perspectiva de racionalizar o seu uso, tá? Então, eu posso citar aqui o propranolol, que é um antihipertensivo, a cimetidina, que é um inibidor antihistamínico H2, que é utilizado aí para o tratamento da gastrite e úlcera, o celococib, que é um anti-inflamatório seletivo da COX-2. Eu posso citar para vocês o indinavir, tá? Que é um fármaco antiviral, a simvastantina, que é um fármaco aí que é inibidor da produção de colesterol, que é um fármaco utilizado aí para hipercolesterolemia, tá? O captopril, que é um fármaco aí de modo geral antihipertensivo, e o imaxinib, tá? Que é um fármaco aí utilizado para alguns tipos de tratamento de câncer. Turma, todas essas estruturas químicas aqui, elas são consideradas inovadoras. Por quê? Porque quando se descobriram esses fármacos, muitos se foi analisados dentro de laboratórios. E aí perceberam da estrutura química se ia ser modificada ou não, para facilitar ou favorecer uma característica benéfica ao paciente, tá? E aí, turma, dentre esses fármacos que eu estou mostrando aqui para vocês, eu gostaria de chamar a atenção para vocês do indinavir, tá? Que está aí no canto esquerdo inferior da tela de vocês, tá? O indinavir, que é até uma estrutura grande, tá? Turma, essa estrutura, ela tem uns elementos muito peculiares. Por exemplo, não sei se vocês estão conseguindo observar ela, turma, mas nós temos aqui o radical chamado isopropil, tá? O radical isopropil. Que radical é esse? É esse que parece um pé de galinha, que está em negrito, que está com as linhas negras, pretas. Isso daqui é chamado de isopropil. Ele parece um pé de galinha. Não sei se vocês estão conseguindo observar, turma. Consegue ver esse pé de galinha nessa estrutura química aí? É o que está ligado no nitrogênio, né? Isso, está ligado no nitrogênio, muito bem. Gente, esse isopropil aqui, ele tem um perfil antiviral, tá? Ele tem um perfil antiviral. O que significa isso? Que geralmente, tá, turma? Os fármacos antivirais que são utilizados aí para tratamento contra vírus, alguns tipos de vírus, tem na sua estrutura o isopropil, porque o isopropil ele consegue, de certo modo, interagir com o capsídeo viral. Então, se eu sei que o isopropil ele tem esse perfil, o que é que eu vou fazer?
nas minhas moléculas que eu vou sintetizar, que eu vou produzir no laboratório, eu vou introduzir o isopropil na sua estrutura química. E introduzindo esse isopropil, eu vou fazer com aquele fármaco que ele tem o quê? Um perfil antiviral. E aí, turma, para a gente finalizar, né, esse conteúdo aqui introdutório, é só importante compreender o quê? Olha só, a química farmacêutica, gente, ela torna-se uma ciência cada vez mais importante, visto que o número de novas moléculas descobertas estão cada vez mais escassas. Então, se nós observarmos aqui, por exemplo, esse slide... Só um momento, turma. Se nós observarmos, né, gente, esse slide aqui, nós podemos ter em mente o quê? Que nós temos uma diminuição, né, considerável todos os anos na descoberta de novas moléculas. A tendência, turma, é o quê? Que as moléculas elas sejam cada vez menos descobertas. Só que é importante nós compreendermos uma situação. Isso também vai depender de doenças, tá? Eu até falei para vocês na aula anterior que o que pode favorecer uma produção de moléculas inovadoras ou mais moléculas novas para determinados tipos de doença é o perfil. Geralmente a indústria ela tem tendência a produzir mais medicamentos para doenças crônicas degenerativas, por exemplo, hipertensão, diabetes e outras. Tá? Agora já tem outro lado, outras doenças como infecto-parasitárias, a indústria já não tem tanta tendência em desenvolver, não tem tanto necessidade para a indústria desenvolver, tá? Por isso que eu falo que a química farmacêutica ela é tão importante, tá, turma? Porque nós cada vez mais precisamos de mais moléculas. E aí termino este conteúdo dizendo que a química medicinal é uma das áreas da química que vem sendo usadas para salvar vidas, né? Porque é a partir dela que nós temos aí o isolamento de substância, a descoberta de substância, o desenvolvimento dessa substância em laboratório, a produção em larga escala e assim por diante. Tranquilo, turma? Algum comentário sobre esse conteúdo? Alguma dúvida que ficou para trás? E professor, em relação à descoberta, que o senhor falou que a gente, para estudar a molécula, a gente tem que ter um ponto, né, sobre os indígenas que usam as plantas e sobre os animais que comem aquela planta. A gente pode observar se causa alguma morte, algo neles, e daí a gente já vai estudando. Pode ser isso? Sim, a gente pode observar a cultura animal, a gente pode observar os hábitos desses animais para saber se a gente pode produzir ou não uma substância, tá? Se ali tem uma substância. Gente, eu não sei se eu falei já isso para vocês, mas vou contar de um medicamento que no momento eu não consigo lembrar o nome, tá? Mas ele não foi descoberto no Brasil, ele foi fora e passou uma reportagem, se eu não me engano, no Fantástico ou em outro jornal. Mas o que acontecia, né? Existe um tipo de macaco que eles pulam muito alto e eles pulam muito rápido. E aí o que foi que perceberam? Que eles se queixavam, né, de dores nas articulações deles. Então era perceptível que esses animais, eles em determinado momento, ele sentia dores nas articulações, pelo movimento que eles faziam, tá? E aí o que foi que percebeu? Que esses animais, quando tinha esse movimento de dor, eles buscavam uma planta, tá? Um tipo de planta. Eles comiam essas plantas, como também pegava e passava a planta na perna, no joelho, nas articulações onde ele estava sentindo dor. Isso é instintivo, tá, gente? E aí os pesquisadores começaram a observar aquele ritual, né? E de antemão acharam que isso estava associado a um hábito alimentar deles, mas perceberam que eles só faziam isso quando eles demonstravam a sensação de dor, aqueles sinais que eles estavam com dor.
E perceberam também que depois que fizeram o uso dessa folha, né, dessa planta, os animais eles ficavam mais relaxados, eles ficavam mais calmos, ou seja, imaginava que a dor tinha passado ou tinha minimizado. O que foi que os pesquisadores fizeram? Pegaram essa planta e começaram a estudar. E dali daquela planta eles perceberam que tinha uma substância que tem um efeito analgésico excelente e desenvolveram aí um produto farmacêutico a partir desta planta, tá? Só observando os animais. Turma, vou colocar o nosso outro conteúdo, tá? Só um momento. Carregando os slides aqui, turma. Turma, só vou pegar uma água aqui e retorno, tá? Turma, nesse momento nós vamos iniciar um novo conteúdo, tá? Que de certo modo ele perpassa também por uma parte inicial. Agora a gente vai falar dos aspectos farmacocinéticos e farmacodinâmicos associados à descoberta dos fármacos e à produção desses fármacos, como também o que se estuda para desenvolver esses medicamentos iniciais, tá? Então, só recapitulando rapidamente para vocês, né? Quando a gente vai se buscar novos fármacos, gente, é importante nós termos toda essa sequência que eu comentei para vocês, até porque, gente, para se buscar esse princípio ativo, eu tenho que fazer o quê? Todas essas características, tá? Eu tenho que ter todas essas características, né? E quando eu me refiro a essas características, eu estou falando saber a molécula de estudo, depois passar por testes até desenvolver o medicamento. E aí isso leva um tempo necessário. Além disso, é necessário que nós temos aí um tempo, recurso e estudos para no final nós termos só o quê, gente? Basicamente um medicamento só lançado no mercado, tá? E aí, turma, é até às vezes importante nós compreendermos que eu faço uma vida toda, passo uma vida toda estudando um produto que eu acho que é promissor, mas no final não vai ser promissor. E ele chega até na etapa da produção. Só que na etapa da produção você percebe que aquele medicamento ele não vai
como diz, deslanchar no mercado. Ele não vai ter poder competitivo. Então, a produção dele vai gerar muito mais despesa do que lucro. E aí, esse medicamento ele é retirado do mercado em si, tá? E aqui, turma, eu chamo a atenção para vocês de alguns aspectos importantes, por exemplo, alguns conceitos. Fármaco e medicamento, será que é a mesma coisa? Sim ou não? Gente, quando eu me refiro a fármaco, né, e medicamento, será que é a mesma coisa? O que vocês acham, turma? Vamos aí dar a opinião de vocês. Será que fármaco e medicamento é a mesma coisa? Professor. Não, né, turma? Não é a mesma coisa. Só um momento, deixa eu colocar aqui meu carregador. Turma, por que eu estou me referindo a essa característica aqui para saber se fármaco e medicamento é a mesma coisa? Porque eu quero que vocês fiquem bem cientes que existem duas grandes etapas aqui. É a produção do fármaco e a produção do medicamento. Por exemplo, acredito que vocês, né, ouviram falar muito atualmente, né, vocês ouviram muito falar, por causa da Covid-19, vocês ouviram falar muito do que é o IFA, na verdade, IFA, né? É tanto que às vezes nos telejornais dizia assim, a vacina não está sendo produzida porque está faltando IFA, né? IFA, o que é o IFA? Insumo farmacêutico ativo, tá? O que é o insumo farmacêutico ativo? É o fármaco. É o que vai fazer o efeito de prevenção, de profilaxia, de minimizar alguns aspectos, tá? E o que é a vacina, então, professor? A vacina não é o fármaco? Não. A vacina já é o medicamento. É isso que nós temos que ter em mente, turma. Que descobrir o fármaco é uma coisa. Produzir o medicamento é outro, tá? Então, é um aspecto muito importante que vocês têm que ter em mente. Fármaco é a substância ativa. Medicamento é o produto tecnicamente elaborado, tá? Então, no medicamento, além do fármaco, tem outras substâncias que vão dar a característica do medicamento, tá bom? Então, o que é um fármaco e o que é um medicamento? Olha só, gente. Fármaco é toda substância de estrutura química bem definida, utilizada para modificar ou explorar o sistema fisiológico ou estados patológicos para o benefício do organismo receptor. Então, quando eu me refiro a fármaco, eu estou dizendo o quê? Que é a substância química que vai ter um efeito benéfico ao organismo que vai usar. Então, fármaco é substância química, tá? E quando eu me refiro a medicamento, turma, eu já estou falando que é o quê? É a substância ou a associação de substância de ação farmacológica benéfica presente em uma forma farmacêutica utilizada de acordo com as suas indicações e propriedades. Resumindo, o medicamento é o produto que é entregue ao paciente. E esse produto que é entregue ao paciente, ele tem uma forma farmacêutica, seja cápsula, gel, comprimido, tá? Eu tenho dois conceitos bem melhores que esse, tá? Só para vocês conseguirem compreender melhor. Então, fármaco, gente, como eu falei para vocês, é o princípio ativo do medicamento. Então, quando eu me refiro princípio ativo, eu estou falando fármaco. E o que é o fármaco? É o princípio ativo, que é a substância que vai exercer o efeito farmacológico, tá? Professor, não estou entendendo por que o senhor está falando tudo isso neste momento, como se fosse basicamente um conteúdo da farmacologia. Por quê, turma? Para eu conseguir desenvolver um fármaco, eu preciso saber da estrutura química dele. Para eu desenvolver, para eu desenvolver um medicamento, eu preciso saber da estrutura química do fármaco. Como é que eu vou saber se aquele medicamento ele pode ser feito um gel dele? Como é que eu posso saber se aquele medicamento é feito um comprimido? É feito uma solução? Será que todo princípio ativo
Eu posso fazer todas as formas farmacêuticas? Não, turma, não pode. A característica da estrutura química do fármaco vai nos direcionar qual forma farmacêutica eu posso fazer ou não. Turma, e o que é um medicamento? Para mim, esse é o melhor conceito, tá, turma? Medicamento é o produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com a finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fim de diagnóstico. Ou seja, turma, esse conceito aqui, ele nos traz um ponto interessante. Ainda é muito comum, olha o que é que eu vou dizer, turma. Ainda é muito comum as pessoas acharem que medicamento é para curar a doença. E medicamento, turma, não é somente para curar a doença. Eu tenho um medicamento que pode ser utilizado como profilaxia. O que é um medicamento profilático? Eu tomo antes de acontecer a doença. Eu tomo ou uso antes de acontecer o problema. Exemplo, vitaminas. Pode ser profilático, tá? Vacina pode ser profilático. Como eu também, turma, tenho medicamentos que são usados para fins curativos. O que são para fins curativos? Eu tenho e, consequentemente, eu utilizo para tratar determinada doença, tá? Oi, Jairo, gostaria de falar? Professor, aqueles medicamentos que o PEP, aqueles medicamentos que a pessoa toma depois que ela é exposta ao vírus, é um medicamento profilático também? Isso mesmo, né? O PEP, gente, é chamado aí de prevenção pós-exposição ao vírus, ao possível vírus HIV, e nós temos também o PrEP, né? Que é a profilaxia pré-exposição, tá? Que é muito dado em pessoas que têm o risco iminente de entrar em contaminação. E aí o Jairo perguntou se esses medicamentos eles são considerados aí de modo geral profilático. Sim, mas depende do contexto. Por exemplo, Jairo, se eu me expus ao vírus HIV, seja por materiais perfluorocortantes, acidente de laboratório, seja por uma relação desprotegida, e depois eu percebi que existe um risco da contaminação com HIV, eu vou até o CTA e vou fazer aí o PEP, profilaxia pós-exposição. Perfeito. Nesse sentido, esses medicamentos eles são considerados o quê? Profilático. Eu já estou prevenindo uma determinada situação que pode acontecer. Mas, Jairo, se o paciente já é HIV positivo e ele vai até o CTA ou aonde é distribuído o medicamento e ele pega esse medicamento e ele já tem o vírus HIV, isso já não é mais profilático. Isso já é paliativo. Ele está tomando medicamento para minimizar uma situação. Por que eu estou falando isso? Porque algumas substâncias que estão no PEP ou no PrEP são medicamentos que também já são usados para o paciente que tem HIV, tá? É só para ficar claro para vocês que essa questão do profilático, do curativo, do paliativo e para fins de diagnóstico depende do meu contexto. Vou dar um exemplo para tentar ficar mais claro. Todo mundo, eu acho que já ouviu falar aqui do Bizacordil, né? O Bizacordil, gente, é o famoso lactopurga, tá? O que acontece? Para que é o lactopurga? O lactopurga, de modo geral, ele é um laxante que ele é administrado quando a pessoa está com constipação. Se a pessoa está com constipação, toma o lactopurga e não tem mais constipação, esse caso, o medicamento ele passou a ser curativo, tá? Resolveu o problema. Contudo, se eu utilizo o lactopurga para defecar, para esvaziar o colo, né? Porque vai ser feito um exame de imagem, vai ser feita uma colonoscopia, esse daí já não é mais a aplicação do lactopurga. A aplicação do lactopurga, nesse caso aí, agora é para fins de diagnóstico. Eu estou usando um medicamento que vai auxiliar no diagnóstico, tá? Então, é só para ficar claro para vocês, que eu posso ter o mesmo medicamento e ele pode ter vários fins, mas vai depender do quê? Do meu contexto, da situação do paciente. Ficou claro, Jairo? Sim, obrigado.
De nada. E o que seria, por exemplo, medicamentos paliativos? São medicamentos, turma, que tem só um perfil de minimizar uma situação. Exemplo, os medicamentos usados aí para hipertensão, para diabetes, eles são medicamentos paliativos. Turma, olha só. Vamos agora falar um pouco mais da química. A grande maioria dos fármacos, eles são ácidos ou bases orgânicas e por várias razões são utilizados nas formas de sais. Turma, se vocês perceberem, tá? Talvez, e acredito eu, que como profissionais farmacêuticos, né, a gente acaba tendo essa curiosidade em fazer a leitura dos princípios ativos, de bula. Não sei se vocês já perceberam, mas é muito comum vocês encontrarem na frente do princípio ativo alguns nomes, como, por exemplo, brometo de hipatrópio, maleato de dexclofenamina, Deixa eu tentar lembrar mais um pouco aqui, que a cabeça está um pouco falha. Então, brometo, cloridrato, cloridrato de ambroxol, né? O maleato de dexclofenamina, tá? Esses nomes, gente, geralmente na frente do princípio ativos, eles são considerados sais. O que são esses sais? Gente, sais estão associadas a uma característica para facilitar alguns aspectos cinéticos do medicamento, tá? Então, toda vez que vocês encontrarem, tá, gente, esses nomes, eu acho que eu até tenho alguns outros aqui, peraí, que eu posso citar para vocês. Ó, por exemplo, turma, quando vocês encontram acetato, bicarbonato, brometo, cloreto, cloridrato, estereato, fosfato, difosfato, fumarato, glutamato, iodeto, maleato, nitrato, salicilato, succinato, sulfato, tartarato e outros, como também besantina, meglumina, procaína, né? Por exemplo, penicilina besantina, penicilina procaína, como também vocês podem encontrar cátions metálicos, alumínio, cálcio, lítio, magnésio, potássio, sódio e zinco. Antes de eu falar desses slide, eu só trouxe só para relembrar esses sais, tá? O que são isso, turma? São elementos, né? São substâncias acrescidos, por exemplo, aos medicamentos, para quê? Para facilitar alguma característica farmacocinética. Tá? Gente, o que são essas características farmacocinéticas? Lembra que a farmacocinética, gente, é o movimento que o medicamento ele faz no nosso organismo e está associada a 4 características: absorção, distribuição, metabolismo e excreção, tá? E aí, quando eu acrescento esses sais, tá, turma? Quando eu acrescento esses sais no princípio ativo, eu posso facilitar o quê? A absorção, eu posso melhorar a absorção, eu posso melhorar o metabolismo, eu posso melhorar a eliminação dessa substância do nosso organismo. Então, isso é muito importante para que nós venhamos compreender isso, tá? Como assim, turma? Olha só. A grande maioria dos fármacos, eles são ácido ou bases orgânicas. O que seria isso? Significa, turma, que os medicamentos que nós ingerimos, ou eles são ácidos fracos, ou eles são bases fracas. E isso é importantíssimo porque vai influenciar em algumas características, tanto da farmacocinética como da dinâmica, mas principalmente da cinética. Por exemplo, quando o medicamento ele é um ácido fraco, ele é melhor absorvido no estômago do que no intestino. Por quê? Porque no estômago o suco gástrico é ácido. E aí, por ser um ácido fraco, melhor a sua dissolução no líquido e isso facilita a sua absorção. Quando os medicamentos eles são base fraca, tá? Eles são melhores absorvidos no intestino, porque as secreções intestinais têm perfis básicas. E aí, substâncias básicas são melhores solúveis, são melhores diluídas nas secreções intestinais e, consequentemente, são aí absorvidas melhores no intestino. Professor Wellington, eu não estou conseguindo compreender qual a importância disso. Uma vez que eu tenho esse conhecimento, eu vou determinar
que forma farmacêutica eu vou produzir. Se o medicamento ele é uma base fraca, gente, não é interessante eu produzir um comprimido desse medicamento. Por quê? Porque o comprimido ele vai se desmanchar, ele vai se desintegrar no estômago. Então, a substância é uma base fraca. Então, é melhor ela agir aonde? Agir não. Na verdade, é melhor ela ser absorvida onde? No intestino. Então, eu tenho que produzir uma forma farmacêutica para essa substância que passe o estômago e vá se desintegrar no intestino. Além disso, turma, desenvolver medicamentos com seus sais, tá? Desenvolver medicamentos a partir dos seus sais ou acrescentar os seus sais no medicamento favorece algumas características. Por exemplo, eu posso levar modificação de propriedades físico-químicas, como solubilidade, estabilidade, fotossensibilidade, características organolépticas. Então, eu posso deixar o fármaco mais solúvel, eu posso deixar o fármaco quimicamente mais estável para que ele não sofra interferência ou quebras por enzimas, e isso é importantíssimo nós compreender, porque uma vez que a substância ela é estável quimicamente, ela não vai modificar a sua estrutura e não vai surgir outros aspectos aí. Eu posso impedir... Professor, está cortando. Oi, turma. Está cortando só para ela ou para vocês também? Para mim tá ok. Para mim tá ok também. Ok, Tá. também. Tá. Sempre a gente tem que avaliar aí qual é a internet que está falhando, tá? E aí, turma, ainda dentro dessa característica aí, né, onde eu posso botar esses sais, então lembra, turma, toda vez que vocês pegarem um medicamento, que vocês verem esses nomes estranhos antes do princípio ativo, acetato, brometo, maleato, cloridrato, tá? Tudo isso são sais. E esses sais vão favorecer esses aspectos aqui, ó. Tá? Como, por exemplo, melhorar a característica organoléptica. O que é algo organoléptico? É tudo aquilo, gente, que ativa os nossos sentidos, né? Paladar, olfato, visão, tato. E, além disso... Oi, Meire. Pode falar. A Meriane... Opa, pode dizer, Meire. Turma, além disso, né, quando os medicamentos eles são bases, né, quando os medicamentos eles têm os seus sais envolvidos na sua produção, isso melhora a biodisponibilidade. O que seria essa biodisponibilidade? Não sei se vocês se recordam, gente, de algum momento, mas biodisponibilidade está associado à quantidade de fármacos que chega na corrente sanguínea na sua forma intacta, estruturalmente intacto. E isso é importantíssimo, tá? Uma vez que a concentração desse fármaco ele chega na corrente sanguínea, eu tenho um perfil aí importante para que possa exercer a sua atividade farmacológica, tá? E aí, quando fala que os sais eles melhoram a biodisponibilidade, é porque nós temos aí alterações mediante absorção, aumento da potência e prolongamento do efeito, tá? E eu posso dar um exemplo para vocês bem claro, tá, gente? Não sei se vocês conhecem, mas nós temos, por exemplo, a penicilina benzatina, a penicilina procaína e as penicilinas cristalinas, que é a que é formada através de sais de cálcio, sódio, potássio, tá? Não sei se vocês já ouviram falar desses tipos de penicilina, tá? A mais comum é a penicilina benzatina, né? Que é a penicilina, que é a bezetacil, tá? Contudo, turma, é importante nós compreendermos qual seria a diferença, por exemplo, dessas 3 penicilinas que eu falei para vocês aqui. Penicilina benzatina, penicilina procaína e as penicilinas cristais, né? Ou penicilinas de soluções cristais, que tem potássio, por exemplo. O que isso importa? O que isso tem a ver, tá? Turma, por exemplo,
A penicilina bizantina, tá? Que é a penicilina G, que é a penicilina, que é a bezetacil, quando é administrada, ela é administrada por via intramuscular e ela faz efeito no corpo do indivíduo, geralmente por 30 dias. Por 30 dias, tá? Administrou ali no músculo, por 30 dias aquela substância vai sendo liberada no corpo para exercer o efeito aí, para exercer o efeito antibacteriano, tá? Já a penicilina procaína, quando é administrada, ela tem um efeito entre 8 a 12 horas, tá? Então o efeito dela é um pouco mais rápido. E quando se administra, turma, penicilinas cristalinas, tá? Essas penicilinas, elas têm efeito ao pico máximo em 2 horas, 2 a 4 horas. Ou seja, o efeito é bem rápido. Por que eu estou dando esse exemplo para vocês? É só para vocês compreenderem, turma, que os sais, eles interferem na rapidez da ação, tá? E além disso, turma, os sais, quando são inseridos aí nos medicamentos, eles podem reduzir também a toxicidade. Por quê? Porque eu posso acrescentar um sal na produção desse medicamento. Gente, pelo amor de Deus, quando eu falo sal, sais, não vão pensar que é de cozinha, tá? Não vão pensar que é o cloreto de sódio, não tem nada a ver, tá? E aí, se você tiver alguma dúvida sobre isso, é importante vocês fazerem uma leiturinha lá na química do primeiro ano, que fala sobre ácido, base e sais, tá? Só para vocês relembrarem o que significa. Por exemplo, fazer um comentário nesse ponto, que a gente sabe que na união, quando se mistura uma base com um ácido, a gente tem como produção um sal e água. E o sal vai vir com um caráter mais básico ou mais ácido, dependendo de qual ácido e qual base você utilizou. Dessa forma, a gente consegue ver, até é importante, porque se a gente sabe que é um sal que é rico em bromo, como você falou. Então, a gente sabe qual é o ácido que libera o ânion e o cátion referente que faz essa união. Então, se a gente sabe o sal, a gente sabe como produzi-lo, através de qual ácido e qual base utilizar. E assim é mais fácil, vamos dizer assim, fazer a análise. Isso mesmo, perfeitamente, Falcone, né? Perfeitamente, né? Quando você tem um ácido e quando você tem uma base, quando se une aí, forma-se, por exemplo, um sal mais água, né? E aí esse sal vai depender do ácido e da base que está sendo inserido. O importante entender é que esses sais, de modo geral, eles têm tendência de favorecer o controle, né, da solução. E aí eles podem, de certo modo, impedir a liberação de cátion, a liberação de ânion. E isso é importante para as substâncias, tá? Oi, Marilene. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite. Professor, a respeito da procaína que o senhor falou, de quantas horas? De 4 a 6 horas? Faz efeito? O pico, não é que faz o efeito, mas o pico geralmente é de 8 a 12. Então, por exemplo, quando a pessoa faz o uso da penicilina procaína, o efeito dela pode perdurar até 12 horas. Mas entenda, se é administrado intravenosa, é efeito imediato. Caiu na corrente sanguínea, já começa a fazer o efeito, tá? Se é intramuscular, vai demorar aí alguns minutos ainda, em torno aí de 20, 30 minutos, para ter essa absorção, tá? Agora, quando eu dei aquela analogia, Marilene, que eu falei que a penicilina de sais é 2 horas, é o pico máximo, tá? A procaína é de 8 a 12, pico máximo de efeito. E a penicilina bizantina até 30 dias, tá fazendo efeito. Ok, obrigado, professor. Nada. Turma, é só um exemplo para vocês, né? Que eu trago basicamente para vocês compreenderem
que, de modo geral, os medicamentos, nós damos um nome, né? Nós damos aí um nome científico, popular, desculpa, que é o princípio ativo, por exemplo, diclofenaco, que é um anti-inflamatório, e butazona, que é um corticoide, tá? Que também é um tipo de anti-inflamatório, mas só para vocês observar, um ácido que são ácidos e bases que são utilizados como sais. Então, por exemplo, nós temos aqui o ácido 2,2,6 diclorofenil aminobenzeno acético, tá? Esse acético aqui ele vai ser considerado sal, ok? Então, se você pegar, por exemplo, o nome do diclofenaco, da estrutura química do diclofenaco, você vai ter esse nome aqui. Ou então, ácido alfa-metil 3-fenoxibenzeno acético, tá? E aí nós podemos observar claramente aqui, ó, o sal, que é o acético. E a básico, nós temos aqui 4-butil 1,2-difenilpirazolidine 3,5-diona. Esses nomes aqui que eu estou mostrando para vocês, turma, é o nome da estrutura química, tá? E graças a Deus, tá? E graças a Deus que nós temos um nome meio que mais popular, porque não teria como, entre aspas, gente, nós chegar na farmácia, né, e você vai pedir, por exemplo, um diclofenaco, eu quero um diclofenaco. E aí você chega lá, olha, eu quero um ácido alfa-metil 3-fenoxibenzeno acético, tá? A gente não conseguiria, de certo modo, aprender todos os nomes desses princípios ativos pelo nome da estrutura química, tá? Já basta esses nomes do popularmente, vamos dizer assim, conhecido desses princípios ativos, que certos princípios ativos já têm nomes um pouco complicados, né? Nomes que são trava-línguas, por exemplo. Turma, existem alguns sais, tá? Que eles são aprovados pelos órgãos regulamentadores. O que é importante nós compreendermos? Gente, esses sais, eles influenciam na vida do princípio ativo. Esses sais, eles influenciam no nosso organismo em alguns aspectos. Por que eu coloquei aqui? Sais aprovados pela FDA. Gente, a FDA é a Food and Drug Administration, é o órgão que regulamenta a autorização da comercialização de medicamentos nos Estados Unidos. Equivale à Anvisa no Brasil, tá? Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes tem um medicamento que ele é regularizado nos Estados Unidos. Contudo, não pode ter o sal daquele medicamento. O que seria isso? Eu não posso colocar, por exemplo, fumarato. Eu posso ter aquele medicamento, mas eu não posso ter o sais fumarato daquele medicamento, porque a FDA não permitir, por exemplo, tá? E quais são esses sais, né, que são autorizados aí a ser inseridos nos medicamentos para melhorar essas características? Eu posso citar como ânions, né? E aí nós temos o acetato, o bicarbonato, o brometo, cloreto, cloridrato, estereato, fosfato, difosfato, fumarato, glutamato, iodeto. Ó, gente, por exemplo, iodeto de potássio. O iodeto de potássio é um expectorante, né? Na verdade, o xarope de potássio, ele favorece isso, mas aí foi acrescido sal para melhorar, por exemplo, a diluição desse potássio, tá? Oi, Jairo, pode falar. Professor, no caso, muitas das vezes o que vai ocasionar os efeitos colaterais no medicamento são esses ânions, esses sais aí que vão gerar os efeitos colaterais do paciente. Eles têm interesse nessa questão? Tem. Na verdade, Jairo, esses cátions, como esses ânions, eles podem induzir, por exemplo, alergia no nosso organismo, tá? Então, assim, quando uma pessoa toma um medicamento, turma, e aí, olha a palavra que eu utilizei. Quando a pessoa toma um medicamento, lembra que o medicamento, ele é o princípio ativo acrescido de outras substâncias que não têm efeito farmacológico, mas que vai dar a característica do medicamento ou a característica do princípio ativo. É o que nós chamamos de recipientes, tá? Então, quando eu tomo um medicamento, que eu tenho alguma reação alérgica ao medicamento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber que se eu tenho uma alergia ao princípio ativo, ou se eu tenho uma alergia a esses sais ou aos recipientes. Porque muitas vezes não é ao princípio ativo, é algum sal, é algum recipiente.
E aí, se eu sei disso, eu posso ir atrás daquele princípio ativo, mas que não tem aquele sal, ou que não tem aquele recipiente na sua composição medicamentosa. Turma, e aí, como cátions orgânicos, nós temos a besantina, meglumina e procaína, tá? E como cátions metálicos, nós temos aí alumínios, cálcio, lítio, magnésio, potássio, sódio e zinco, tá? Por exemplo, turma, quando vocês pegam aí Quando vocês pegam, por exemplo, se eu não me falha a memória, hipoglós, né? Que vocês pegam lá, óxido de zinco. Mas o que é isso, óxido de zinco? É uma pomada que, de certo modo, é utilizado para assadura, porque quando se coloca, por exemplo, o zinco ou o óxido de zinco, eles são meio que gordurosos. Então, ele impede a perda de água, como também ele impede que, literalmente, tenha uma queimadura ou um ressecamento naquela pele, tá? Turma, e aí, depois que eu falei de alguns aspectos importantes para vocês, trago para vocês a ação biológica dos fármacos, e aí eu quero sempre que vocês relacionem estrutura do medicamento com o que pode interferir dentro dessas fases, dentro dessas ações biológicas, tá? Então, olha só, gente, o efeito sobre os sistemas biológicos também deve ser estudado e planejado no momento em que busca um novo fármaco ou substância biologicamente ativa. Então, é importante nós compreendermos o quê? Que quando se vai desenvolver o medicamento, eu já tenho que olhar para a estrutura química do medicamento e começar a analisar. Analisar o quê? Alguns aspectos importantes em relação ao perfil da substância. Opa, eu tenho aqui uma estrutura química. Será que essa estrutura química eu posso fazer um creme? Será que essa estrutura química eu posso fazer uma pomada? Mas essa estrutura química ela é muito lipossolúvel. Será que ela vai circular ou vai ser distribuído corretamente pela corrente sanguínea? Então, turma, quando se desenvolve um medicamento, eu tenho que pensar desde o momento em que eu consigo isolar a substância até o final, que é eliminar a substância do corpo, tá? E aí, quando se desenvolve esse medicamento, quando se desenvolve esse produto, quando se descobre a substância, né, de certo modo, nós precisamos de quê? Nós precisamos entender essas fases. Fase farmacêutica, fase farmacocinética e fase farmacodinâmica. E a ação biológica, né, ou seja, a ação do medicamento no nosso organismo, ou a ação do princípio ativo do nosso organismo, ele perpassa por esse processo aqui, tá? Gente, o que é fase farmacêutica? Turma, essa fase farmacêutica, ela sofre influência de acordo com as formas farmacêuticas, tá? Por exemplo, os medicamentos que são sólidos, né, comprimido, draja, cápsula, o que mais que eu posso citar para vocês como medicamentos sólidos, tá? De antemão, esses três, tá? Cápsula, comprimido, pílula, tá? Esses medicamentos que são sólidos, eles passam pela fase farmacêutica de duas maneiras. Gente, para nós termos o efeito do medicamento, esse medicamento ele tem que chegar na corrente sanguínea. Se eu estou tomando um medicamento que é em forma sólida, que é um comprimido, o que é que vai acontecer? Esse comprimido, ele vai ter que chegar no estômago, vai ter que sofrer o processo de desintegração, que é o que nós chamamos de desmanchar o comprimido, e depois que ocorre o processo de desintegração, o princípio ativo ele precisa ser diluído, ele tem que ter solubilidade no líquido estomacal, por exemplo, para depois ser o quê? Absorvido, tá? Ou seja, a fase farmacêutica, gente, é uma fase que está associada à desintegração e à solubilidade, à diluição do princípio ativo nos líquidos para que depois possam, nos líquidos corporais, para que depois possa ser absorvido,
tá? Por que que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, gente, isso aqui é um ponto importante em alguns efeitos na ação do medicamento. Por exemplo, é muito comum, turma, as pessoas estarem com dor de cabeça e tomar ali, por exemplo, um Anador, tá? A dipirona, toma um Anador. E aí dá 10 minutos a dor de cabeça não passa. Aí a pessoa acha que o problema está no Anador, que o Anador que não presta. Aí o que é que a pessoa vai? A Neosaldina, que também tem dipirona, tá? E aí toma a Neosaldina, e aí depois de 15 minutos a pessoa quer que tenha passado o efeito e não passou o efeito. Turma, por quê? Os medicamentos sólidos, eles demoram em torno de 20 a 30 minutos para começar a fazer o efeito. Porque daqui que o medicamento ele desintegra, ele dilua e ele seja absorvida, eu tenho que esperar essa fase farmacêutica, que demora em média aí 20 a 30 minutos, tá bom? Em média 20 a 30 minutos. Por isso que as pessoas, geralmente quando estão com urgência no efeito, que é uma rapidez no efeito, o que é que as pessoas tomam por via oral? O medicamento sólido ou líquido? Líquido. Por quê? Porque o líquido ele tem um efeito bem mais rápido. Não é que ele é melhor, mas é porque ele tem um efeito mais rápido. Porque como ele não precisa ser desintegrado, ele já vai se diluindo, se solubilizando nas secreções gástricas, ele vai rapidamente ser absorvido. Então, com 10 minutos, a pessoa já tem um efeito quando se toma um medicamento líquido, tá? Olha o tanto que isso é importante, turma, porque até para produzir a forma farmacêutica eu tenho que pensar nessas características, tá? E aí nós temos a fase farmacocinéticas, que envolve aí a absorção, envolve a distribuição do medicamento, a metabolização e eliminação. E por fim nós temos a fase farmacodinâmica, que já tem a ver com o efeito do medicamento. Tá? É o local onde vai ser o efeito, o mecanismo de ação, se a estrutura do medicamento interfere na estrutura do receptor, se tem esse encaixe, se ele é específico para aquele receptor, para outro receptor. Professor. Oi, pode falar. Sobre o exemplo que o senhor usou do paciente que toma dipirona, e aí, com 10 minutos depois, a dor de cabeça não passa, ele toma uma Neosaldina. Nesse caso, eu poderia me explicar, que eu acho que, nesse caso aí, tende a aumentar a dor, só que eu não sei explicar direito o que tem a ver com, porque a Neosaldina tem cafeína, não é isso? Sim, tem cafeína. Olha, na verdade, a Neosaldina é um medicamento que tem uma associação de substâncias, mas a substância base da Neosaldina é a dipirona, tá? E o Anador também e o Anador tem como substância princípio ativo dipirona. Quando eu dei esse exemplo, turma, tanto o Anador como a Neosaldina, por si só, já são excelentes para dor de cabeça. A exceção se a pessoa tem enxaqueca, tá? Ou se a pessoa já tem aí uma taquifilaxia ou uma dessensibilização de receptores, e aí o Anador e a Neosaldina faz mais efeito. Mas só voltando nessa história aí, não é que a cafeína ela vai favorecer o aumentar a dor de cabeça, tá, gente? A cafeína, quando ela é associada a medicamento, ela é um adjuvante ativo. O que é um adjuvante ativo? Ela facilita o efeito do princípio ativo, tá? Então, ela não vai favorecer o aumento da dor de cabeça. Agora, qual é o problema, por exemplo, de utilizar Anador e depois Neosaldina? Porque eu posso estar aí já aumentando uma alta dose. Eu posso já ter uma dose tóxica. Porque se eu tomo uma concentração do Anador, que é dipirona, e depois eu tomo a Neosaldina, eu estou aumentando a concentração de dipirona também. E aí eu posso ter um efeito tóxico. E aí eu posso ter vômito, eu posso ter dores estomacais, eu posso aumentar a minha dor de cabeça, mas não por causa da cafeína, mas sim porque eu estou com uma dosagem tóxica, tá? Mas a cafeína, gente, por si só, no medicamento, ela não vai favorecer o efeito aí da dor de cabeça, que as pessoas imaginam aí que porque tem no café, a gente tem dor de cabeça. Gente, cafeína, de certo modo, não leva a dor de cabeça, tá? Por que, então, que as pessoas,
em relação ao café sente dor de cabeça. Mas quando a pessoa tem dor de cabeça em relação ao café, não é por causa não é o excesso de cafeína, ela tem dor de cabeça, é pela falta da cafeína. E aí vem a dor de cabeça para te dizer que tu tem que tomar o café, porque o teu corpo está Professor, isso viciado que eu ia em cafeína. dizer. Oi, Carla. Josi. Oi, Josi. Desculpa. Isso que eu ia Isso. dizer, porque eu sinto dor de cabeça se eu não tomar o café. Aí eu sinto dor de cabeça, aí eu lembro. Eu não tomei café, aí eu vou lá e tomo e passo. Justamente, porque você já está dependente da cafeína. Quando você não toma aquela concentração que Eu já é sou um uma padrão drogada. seu, quando você já não tem, né, quando você não toma a concentração de cafeína de café por dia, que já é seu padrão, o corpo ele vem com a síndrome de abstinência. Literalmente você tem uma síndrome de abstinência. Ou seja, você começa a manifestar os sinais e sintomas para que você reconheça e use aquela substância que o corpo deseja. Tá? Eu fico loucona. Eu tenho que tomar café. Aí, Joselene, nós temos 2 pontos a justificar, né? A dor de cabeça, dependente da cafeína, do café, ou a dor de cabeça porque você tem baixa... Porque quando a gente fala café, eu estou me referindo ao café preto, eu não estou falando da comida, tá? Por exemplo, eu atualmente não tenho, por exemplo... Quando eu tomo café, eu não tenho desejo de tomar café e nem sinto dor de cabeça para tomar café. Mas se eu deixar, ultimamente, de não tomar café, se eu não tomar café, eu falo lanche completo, eu me alimentar, seja com cuscuz, com beiju, com pão, com ovo, se eu não me alimentar, eu também tenho dor de cabeça. Mas a minha dor de cabeça é por causa da fraqueza, tá? Porque não chega glicose no cérebro. Aí sim eu tenho uma dor de cabeça, tá? Então é só para explicar para vocês que existem 2 situações. A dor de cabeça pela falta da cafeína oriunda do café e a dor de cabeça pela falta da glicose oriunda do alimento, tá? Eu perguntei porque minha médica disse para eu não tomar medicamento que tem cafeína quando eu tiver com dor de cabeça. Porque Então, ela disse que tem que aumentar. Porque o que acontece? Na verdade, se você... Deixa eu tentar explicar uma outra situação. Gente, a cafeína, ela é uma substância vasodilatadora, tá? Então, quando você toma cafeína, os teus vasos sanguíneos, eles dilatam. E lembra, gente, toda vez que nós temos enxaqueca ou dor de cabeça, mas principalmente enxaqueca, vocês podem observar que essa veia que fica aqui perto dos olhos, que vai para o cérebro, ela fica dilatada. Então, chega muito sangue no cérebro. E o sangue chegando no cérebro muito rápido, isso faz com que ocorra um aumento da pressão no cérebro. E aí vem a dor de cabeça, tá? Agora sim, se eu tenho dor de cabeça... Bem, o senhor chegou onde me explicou o motivo, porque o médico normalmente ele sabe dizer não faz isso, não faz aquilo, mas ele não explica dessas formas. É porque então, tu já teve aneurisma, Francisca. É por isso, porque para o meu vaso não dilatar com tanta... Isso. Então, assim, Sim, eles falam também para mim, mas se eu não tomar café de manhã, eu nem reajo. Tem que tomar um café, sim. Mas eu tomo orgânico. Entendi, Roseli. Não é esse café. E, professor, eu quero tirar uma dúvida com o senhor. Tá, deixa eu só terminar deixa, Roseli, Tá deixa eu só finalizar o da Francisca, aí eu abro para você, tá bom? Aí, só voltando, por que talvez tenha que evitar a cafeína? Por causa dessa história da vasodilatação e chegar mais sangue no cérebro, e como aumenta a pressão, aumenta a dor de cabeça. Mas entenda, se eu tomar um comprimido que tenha cafeína, com outros princípios ativos, essa cafeína é insuficiente para fazer isso. Agora, pode ser que você tenha uma doença crônica, que você use um medicamento, que esse medicamento constantemente tem cafeína. Aí sim você vai ter um excesso dessa vasodilatação. Mas dizer que eu estou com dor de cabeça e eu vou tomar um comprimido que tem uma concentração de cafeína e isso vai fazer com que ocorra mais ainda dor de cabeça, não, isso não vai acontecer. Tá? Agora, pode ser que o excesso leve a essa vasodilatação intensa. Tá bom, Francisca? Tá bom. Mas o meu medicamento de uso contínuo não tem cafeína. Não tem, né? Tá. Não. Oi, Roseli.
Sim, professor, é porque assim, se eu tomar dipirona, abaixa a minha pressão, né? E já assim, eu tenho muita dor de cabeça, porque eu tenho aneurisma, né? O meu é dissecante, da Francisca, fez a cirurgia. Entendi. Só que assim, eu tenho todo santo dia. Às vezes são 2 vezes, eu tenho que tomar 2 vezes o Doflex. Só que assim, ele também tem dipirona. Mas será porque ele tem menos dipirona? Se eu não me entendi. Eu entendi. Você está querendo dizer que quando você toma, por exemplo, o Anador propriamente dito... Eu não posso tomar dipirona, porque minha pressão abaixa. Mas você toma o Doflex. Sim, eu tomo, mas ele também tem dipirona. Pois é. E tem cafeína, né? Tem os dois, tem dipirona e tem o cafeína. Mas qual é a diferença? É a concentração mesmo. Gente, a dipirona, ele é um analgésico que é hipotensor. A dipirona, ele baixa a pressão mesmo, tá? Só que tem pessoas que são mais susceptíveis e outras que são menos susceptíveis, tá? Então, só justificando aqui. O Doflex, ele tem uma concentração menor de dipirona do que, por exemplo, o Anador. Por isso que, possivelmente, essa concentração não baixa a sua pressão, tá? E outra coisa, turma, o Doflex, ele é melhor do que a dipirona isolada, tá? Porque ele tem outros compostos que auxiliam mais rapidamente o efeito farmacológico. E é chato, professor, essas dores de cabeça que a gente sente, porque quando, assim, me ataca mesmo, eu fico, tipo assim, fazendo como a Josiane, tipo uma pessoa drogada mesmo. A primeira coisa que vem é um vômito, eu me dando a vomitar e a pressão abaixa. Se eu estiver assim na rua, eu caio. Mas na verdade, eu acho que eu não daria, pelo teu relato, eu não diria nem que isso é dor de cabeça, isso daí é enxaqueca, né? Dor de cabeça, a cefaleia não vem em ânsia de vômito. Não, professor, mas o meu é com relação ao problema que eu tenho, porque a minha cabeça, muitas das vezes, tem que botar gelo. E alternei com remédio, né? Quando eu tinha as crises que, assim, quando eu faço o uso do Botox, já alivia, né? Uhum. A minha cabeça fica assim tão quente, que parece assim, aquele calor, parece que assim, que todas as veias vão se abrir e vai explodir. Aí tem que colocar gelo. Você é hipertensa, Está Roseli? colocando gelo direto, senhor? Você é hipertensa? Assim, minha pressão é assim um pouquinho. Oscila, né? Geralmente, assim, deixa eu ver, 10 por 8. A máxima, ela é um pouco baixa. Porque é 12 por 8, às vezes fica 10. Se chegar no 6, pronto, eu caio. Tá, entendi. Tá associado mesmo ao teu perfil, tá? Mas, de modo geral, talvez seria interessante você tentar também uma acupuntura, tá? Talvez auxiliar... Eu cheguei a fazer, só que assim, eu participei aí na faculdade de um seminário, né? E aí, quando eu participei desse seminário, quando a gente estuda, né, as agulhinhas você pode, se não for descartável, a pessoa pode adquirir o vírus do HIV, aí eu não fiz mais. Mas aí se você vai para uma clínica regularizada, dentro de um padrão, com um profissional adequado, você não tem por que ter medo, né? Porque não vai ser reutilizável aquilo dali, tá? Não é para ser, tá bom? Lembrando que existem outras técnicas de esterilização e etc e tal. E esse pensamento aí também, Roseli, é igual, por exemplo, você vai no salão onde você vai arrumar suas unhas e você não leva seu alicate. Ah, mas lá tem a maquinazinha, tem a autoclave. E por que não pode autoclavar as agulhas também? Não, mas eu faço uso do Botox, ajuda. Assim, sim. melhora, né? Sim. Graças a Deus, melhora. Isso. Turma, então, por mim, acho que por hoje tá bom, tá? Na próxima semana,